Durante uma entrevista inesperada, Luciano Huck tenta humilhar Roberto Carlos por falar de Jesus, mas algo sobrenatural acontece que deixa todos no estúdio em choque. Veja como esse momento transformador mudou tudo. Não perca esse incrível testemunho. Luciano Huck humilha Roberto Carlos. Graça e paz, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Para começarmos esta reflexão, quero compartilhar com vocês um versículo poderoso. Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Antes de mergulharmos nessa história impactante, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário e saber o que Deus ministrou ao seu coração através dessa mensagem. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos edificantes para vocês. Agora, vamos ao tema de hoje. O que aconteceu entre Luciano Huck e Roberto Carlos vai te deixar sem palavras. Fique comigo até o final, porque algo surpreendente aconteceu. Era uma noite especial. A audiência estava alta e milhões de brasileiros acompanhavam o programa ao vivo. O apresentador, Luciano Huck, sempre carismático e irreverente, sorria para as câmeras enquanto anunciava seu convidado especial. Roberto Carlos entrou no palco vestindo seu icônico terno azul. O público explodiu em aplausos. Ele acenou com um sorriso sereno, cumprimentando a plateia e se dirigindo ao apresentador. Tudo indicava que seria uma entrevista comum, repleta de nostalgia e histórias emocionantes. Roberto, é uma honra ter você aqui, disse Luciano empolgado. Você é uma lenda da música brasileira. Roberto agradeceu com sua voz tranquila e a conversa começou. Eles falaram sobre carreira, sucessos e a importância do amor em suas músicas. O público estava encantado. No entanto, um momento inesperado mudaria o rumo da entrevista. Luciano, ao longo desses anos, aprendi que nada é maior que o amor de Deus. Jesus é a razão da minha paz e da minha inspiração, afirmou Roberto Carlos. O sorriso do apresentador vacilou. Ele tentou manter a naturalidade, mas seu olhar denunciava um certo desconforto. O clima no estúdio mudou. Ah, Roberto, disse Huck, rindo de forma contida. Eu respeito a fé de todo mundo, mas você não acha que falar de Jesus hoje em dia é meio ultrapassado? Estamos aqui para entreter, né? A plateia ficou em silêncio. Algumas risadas discretas ecoaram pelo estúdio. Roberto manteve sua expressão serena e respondeu com firmeza. O amor de Deus nunca é ultrapassado, Luciano. Ele sempre está aqui, esperando por nós. Huck sorriu, mas seu riso não parecia tão espontâneo. Ele olhou para a plateia buscando apoio. Alguns espectadores riram junto, mas outros pareciam hesitantes. Foi então que algo inexplicável aconteceu diante das câmeras. O riso de Luciano Huck ainda ecoava no estúdio, mas algo estava diferente. O ambiente ficou estranho. O silêncio que se seguiu não era comum em um programa tão animado. Roberto Carlos permaneceu tranquilo, observando o apresentador. A plateia murmurava incerta sobre como reagir. Bom, Roberto, cada um acredita no que quiser, né? Disse Luciano, tentando retomar o controle da entrevista. Mas acho que o pessoal quer ouvir sobre sua carreira, seus sucessos, e não necessariamente sobre religião. Mais algumas risadas discretas vieram da plateia. A câmera focou em Roberto, que segurou o microfone com firmeza. Luciano, o que seria da minha carreira sem ele? Eu não teria chegado até aqui. A música que toca o coração das pessoas vem do amor e da fé. Huck mexeu no ponto eletrônico. O diretor do programa provavelmente pedia para mudar de assunto. Ok, Roberto, mas vamos falar de outra coisa, tentou dizer, mas foi interrompido.
De repente, as luzes do estúdio piscaram. Os microfones emitiram um som estranho. Uma onda de frio percorreu o ambiente. A plateia trocou olhares inquietos. O apresentador riu sem graça. Parece que até o equipamento quer mudar de assunto, brincou. Mas Roberto Carlos apenas fechou os olhos e respirou fundo. Foi nesse momento que algo ainda mais inacreditável aconteceu. O estúdio inteiro sentiu uma presença diferente, e a reação de Luciano Huck da plateia foi de total espanto. Luciano Huck olhou ao redor, tentando disfarçar o desconforto. Bom, imprevistos acontecem, né, gente? Disse ele, forçando um riso na tentativa de devolver leveza ao programa. No entanto, antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. O telão do palco começou a falhar e a imagem se distorceu. Por um breve instante, uma luz intensa surgiu na tela, como se uma chama dourada estivesse prestes a se manifestar. A plateia começou a murmurar, inquieta com o que estava acontecendo. Algumas pessoas trocaram olhares de confusão, enquanto um dos técnicos mexia nos equipamentos, tentando entender a falha. "O que está acontecendo?" sussurrou um deles. Roberto Carlos, porém, permaneceu calmo. Com um olhar sereno, ele observou a plateia e depois voltou-se para Luciano, que agora começava a suar. "Está tudo bem, Luciano", disse o cantor com voz tranquila. "Deus está aqui." Foi então que algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma pomba branca surgiu do nada, voando suavemente sobre o palco. O público reagiu com espanto. Luciano Huck arregalou os olhos, claramente tentando encontrar uma explicação racional. "Mas de onde veio essa pomba?" Perguntou ele, olhando ao redor. A ave pairou no ar por alguns segundos, como se estivesse observando a plateia, e então desceu lentamente, pousando no microfone que Roberto Carlos segurava. O estúdio mergulhou em um silêncio absoluto. Luciano passou a mão no rosto, tentando esconder o nervosismo. Isso deve ser coincidência, né?" murmurou ele. Roberto Carlos sorriu de forma tranquila e respondeu: "Deus não trabalha com coincidências." O público, que antes estava dividido entre risadas e hesitação, agora observava a cena com admiração. Algumas pessoas começaram a chorar, tocadas pelo que viam. Outras simplesmente levantaram e aplaudiram, sem conseguir conter a emoção. Foi então que algo ainda mais forte aconteceu. A plateia sentiu um calor inexplicável no peito, como se uma presença divina estivesse ali. O estúdio, antes cheio de murmúrios e agitação, ficou em total silêncio. A pomba branca permanecia imóvel no microfone de Roberto Carlos, como se fizesse parte daquele momento sobrenatural. Luciano Huck, que até então tentava manter o controle da situação, começou a demonstrar sinais de desconforto. Ele levou a mão ao peito e respirou fundo. "O quê? O que está acontecendo aqui?" Deus sussurrou, visivelmente abalado. A plateia também começou a reagir. Algumas pessoas sentiam um calor intenso no coração, enquanto outras estavam em lágrimas, sem entender exatamente o motivo. Foi nesse momento que um homem das primeiras fileiras se levantou abruptamente. Era um senhor de idade, de aparência humilde, com os olhos cheios de lágrimas. Com a voz embargada, ele ergueu as mãos e disse emocionado: Eu estava há anos sem sentir minhas pernas. Vim aqui hoje de cadeira de rodas, mas agora eu consigo andar." O estúdio prendeu a respiração. O homem hesitou por um instante, depois deu um passo, e mais outro. Quando percebeu que realmente estava curado, caiu de joelhos, chorando de gratidão. O programa virou um verdadeiro alvoroço. Pessoas choravam, aplaudiam, algumas erguiam as mãos em oração. Luciano Huck, sem palavras, apenas observava a cena. O que começou como uma entrevista comum havia se tornado um momento de fé que ninguém jamais esqueceria. Luciano Huck ficou paralisado, incapaz de dizer uma única palavra. Seu olhar alternava entre o homem curado e Roberto Carlos,
tentando processar o que estava acontecendo. Isso não pode ser real, sussurrou, dando um passo para trás. Sua mente buscava uma explicação lógica, mas seu coração sentia algo diferente. Roberto, com a serenidade de sempre, olhou para ele e disse: "O amor de Deus é real, Luciano. Sempre foi. Você só precisava sentir." A pomba branca, ainda pousada no microfone de Roberto Carlos, bateu as asas suavemente e levantou voo. Ela circulou o estúdio em um movimento gracioso, pairando sobre a plateia por alguns instantes, antes de desaparecer entre as luzes do palco. Aquele momento jamais seria esquecido, mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Luciano continuava imóvel, o rosto estampando um misto de choque e incredulidade. O público, antes dividido entre risadas e dúvidas, agora estava de pé. Muitos estavam com lágrimas nos olhos. O estúdio já não parecia um simples programa de auditório, mas um ambiente sagrado, tomado por uma presença que transcendia qualquer compreensão humana. O senhor que havia sido curado permanecia ajoelhado, chorando e agradecendo a Deus pelo milagre que acabara de vivenciar. Luciano Huck olhou para as câmeras, depois para Roberto Carlos e por fim para a plateia. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Seu coração batia acelerado. Eu nunca vi nada assim", sussurrou ofegante. Levou a mão ao rosto, visivelmente emocionado. Respirou fundo e continuou: "Durante toda a minha vida, sempre fui um homem cético. Sempre vi a fé como algo distante, como uma esperança vazia. Mas agora..." Ele parou por um instante, engolindo em seco. Seu olhar encontrou o de Roberto Carlos, que apenas sorriu, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dele. "Eu senti", a voz de Luciano embargou. "Eu senti algo dentro de mim, algo que não sei explicar, mas que está mudando tudo." A plateia explodiu em aplausos. Algumas pessoas começaram a orar espontaneamente. Outras se ajoelharam, enquanto algumas abraçavam desconhecidos, tomadas por uma paz inexplicável. Pela primeira vez na história do programa, Luciano Huck fez algo totalmente inesperado. No palco, diante das câmeras, cobriu o rosto com as mãos e sussurrou: "Deus, se o Senhor está aqui, então eu quero sentir isso também." Um arrepio percorreu o estúdio. Roberto Carlos, ainda segurando seu livro de salmos, colocou a mão no ombro do apresentador e, com a doçura de um amigo, disse: "Ele sempre esteve aqui por você." O programa, que começou como uma simples entrevista, agora havia se tornado um verdadeiro mover de fé, transmitido ao vivo para milhões de brasileiros. Aquele dia ficaria marcado na história da televisão brasileira. E a vida de Luciano Huck jamais seria a mesma novamente. O estúdio estava em êxtase. A emoção era visível em cada rosto presente. O silêncio reverente foi quebrado por um aplauso espontâneo da plateia, mas não era um aplauso comum. Era um reconhecimento do que havia acontecido ali. Luciano Huck permaneceu ajoelhado por alguns instantes, processando tudo o que sentia. Ele não estava apenas impressionado. Ele havia sido tocado de uma maneira que jamais poderia explicar em palavras. Isso não estava no roteiro", murmurou com a voz trêmula. Roberto Carlos apenas sorriu e assentiu. A câmera focava o rosto emocionado do apresentador. Naquele momento, todos sabiam que algo extraordinário havia acontecido, algo que ninguém jamais esqueceria. O programa continuava ao vivo, sendo transmitido para milhões de lares. Enquanto isso, a internet fervilhava com comentários. As redes sociais explodiam em debates. "E isso foi combinado? De onde veio aquela pomba? Foi um milagre? Luciano Huck se converteu?" A verdade era que ninguém ali poderia negar o que acabara de acontecer. Algo inexplicável havia se manifestado diante dos olhos de todos. Então, para surpresa geral, um dos técnicos de produção que operava as câmeras começou a chorar descontroladamente. Ele largou os equipamentos e caiu de joelhos, tomado pela mesma presença que dominava o estúdio. A plateia assistia em silêncio, perplexa. Logo, outros espectadores começaram a sentir algo semelhante. Algumas pessoas se abraçavam,
outras derramavam lágrimas e muitas fechavam os olhos em oração silenciosa. O ambiente já não era o mesmo. Luciano Huck olhava ao redor atônito. Tudo aquilo estava completamente fora de seu controle e ele sabia disso. Respirou fundo, tentando encontrar palavras, mas sua voz falhava. Por fim, murmurou: Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer aqui. Seu olhar estava perdido entre a plateia emocionada e o estúdio transformado. Foi então que notou a pomba branca que antes voara pelo local. Agora, ela estava pousada sobre uma das luzes do palco como se observasse tudo. Roberto Carlos, com a serenidade que o acompanhava desde o início, olhou para o público e disse: Deus não precisa de palco, de roteiro ou de plateia. Ele age onde quer, quando quer. Essas palavras foram o suficiente para desatar um novo momento de comoção. A plateia explodiu em lágrimas e aplausos. Mas não eram apenas aqueles presentes que estavam sendo impactados. Milhões de pessoas assistindo de casa também sentiram algo inexplicável naquele instante. Aquele programa que havia começado como uma entrevista comum havia se tornado um verdadeiro encontro com o divino. Muitos poderiam duvidar, outros tentariam encontrar explicações racionais. Mas a verdade era simples. Quando Deus decide agir, não há lógica que possa conter sua presença. Luciano Huck, que no início da noite havia zombado da fé, agora estava de joelhos, sentindo algo que jamais poderia ter imaginado. E você, se estivesse lá, como teria reagido? Teria sentido esse chamado? Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse é um espaço para você compartilhar testemunhos e participar das nossas campanhas de fé, fortalecendo sua vida espiritual junto com outros irmãos. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar em unidade nos fortalece e nos aproxima ainda mais do Senhor. Cada testemunho edifica nossa fé e nos lembra do grande poder de Deus. Permaneça firme na sua caminhada espiritual. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida e sua família. Até o próximo vídeo.